A entrevista de hoje no Na Real do InfoMoney é com o professor Antônio Delfim Neto. O professor Antônio Delfim Neto foi ministro da Fazenda do presidente Costa e Silva, do presidente Médici, embaixador do Brasil na França, no governo Geisel, e ministro da Agricultura e do Planejamento do governo Figueiredo. Foi constituinte em 1988 e hoje é uma das vozes mais ouvidas pelos políticos, pelos empresários e também pelos presidentes. É um grande prazer, professor, entrevistá-lo. Conosco aqui também o José Márcio Mendonça, que compartilha a nossa coluna no InfoMoney. Professor. A alegria é minha de tê-los aqui, a você, ao Zé Márcio. É uma grande alegria revê-los e podermos conversar sobre alguns dos nossos problemas. Obrigado, professor. Professor, a minha primeira pergunta é: acabou o primeiro turno. Temos, de um lado, o petismo representado pela presidente Dilma e o antipetismo representado pelo candidato ex-governador Aécio Neves. O senhor acha que esses candidatos estão à altura das expectativas do povo, bem como representam os dilemas do Brasil nesse momento? Eu acho que sim. Na minha opinião é o seguinte: não houve nenhuma mudança. O Rio voltou para o seu leito. Com a infelicidade da morte do Eduardo, o Eduardo era uma esperança real. Eu convivi com ele no Congresso, tive depois muito boas relações. Um sujeito que tinha ultrapassado aquele socialismo infantil que infelicita algumas pessoas. Era um homem que tinha aprendido e, na minha opinião, ia representar uma mudança no pensamento e no exercício do poder no Brasil. Com a sua morte houve uma comoção. A Marina foi uma onda que passou e o Rio voltou para o seu leito. No fundo, desde o início a gente sabia que, provavelmente, o Eduardo jamais iria para o segundo turno. O Eduardo estava se preparando para 2018. A Marina deu o seu voo e aterrissou. E é uma pessoa decente. E eu acho que você está no mesmo, exatamente como estava antes do Eduardo sofrer aquele acidente lamentável. Então, e são as duas forças que no Brasil hoje é um pouco de mistificação esse negócio de petismo e antipetismo. A coisa é muito mais dividida. Essa ideia de que o PMDB não existe é um dos maiores equívocos cometido por ambos os lados. Agora, professor, o senhor disse que voltamos para o leito anterior, ao leito normal. Agora, então, voltamos para a perspectiva de uma velha política novamente? Quer dizer, mais 4 anos de mais do mesmo? Provavelmente não teremos grandes mudanças, em nenhum dos dois casos. Em primeiro lugar, vamos dizer o seguinte: o Brasil está numa situação delicada, mas o Brasil não está numa situação calamitosa. O Brasil não está sob a ameaça de uma volta da inflação, o Brasil não está sob a ameaça de um descontrole fiscal total. O Brasil está sob uma grave ameaça sobre o equilíbrio externo, e que isso nem a reserva pode ajudar. E foi construído cuidadosamente, mas não foi construído agora. Isso é um negócio que já vem de muitos anos. O governo nunca resistiu à tentação de usar o câmbio como instrumento substituto das políticas monetárias e fiscais. Independente da administração. Não, para combater a inflação. De forma que esse é um profundo equívoco. Graças a isso, você destruiu o setor mais sofisticado da economia brasileira. Eu vou insistir, destruiu. Você tem que reconstruir a indústria. Hoje, na verdade, eu tenho uma relação muito profunda com esse setor. Os grandes exportadores se transformaram em especialistas em importação. Nem mudaram de ramo. Nós, graças a no fundo, esse processo muito equivocado, você não investiu. Você se atrasou tecnologicamente. Quando o Brasil já teve a indústria mais sofisticada do mundo emergente.
Basta ler os relatórios do Banco Mundial. Você já está, portanto, está atrasado. Você não se ajustou à mudança profunda do mundo, que é a mudança da própria estrutura produtiva. Você não se integrou na estrutura produtiva do mundo. Mas, professor, isso certamente vai contar com uma desvalorização do real frente às moedas internacionais, particularmente ao dólar. Isso significa que nós vamos ter uma política monetária mais apertada para suportar isso? Deixa eu lhe dizer, mais aqui, eu acho que o dólar vai se valorizar. De forma que, quando o dólar vai se valorizar, isso está, na minha opinião, é mais ou menos visível. Os Estados Unidos está crescendo mais depressa que os outros. E você vai ter o quê? A queda dos preços de matéria-prima, que é o efeito fundamental. A tua receita de exportação vai cair. Mais do que isso, por que a agricultura subsistiu ou sobreviveu à valorização do câmbio? Por causa do enorme ganho de produtividade que ela teve graças à Embrapa, graças, na verdade, também aos planos de safra que foram muito bons, um melhor do que os outros nos últimos anos. Mas este ano, por exemplo, já não funciona. Quem está produzindo soja em Rondônia já sabe que vai ter problema, porque o câmbio provavelmente vai reduzir dramaticamente a taxa de retorno do setor de agricultura. Esse negócio do câmbio, eu acho, esse ajuste vai ser feito conosco ou sem nosco. Agora, ministro, aí que vem uma pergunta já dentro do desconforto que há na sociedade, que o senhor há de convir que há um desconforto na sociedade. Eu acho que o câmbio não vai, o câmbio, quando mexer nisso, não vai trazer mais desconforto interno? Existe o seguinte, há algumas coisas físicas contra as quais você não pode lutar. Um dos grandes problemas do governo é imaginar que ele pode enganar as identidades da contabilidade nacional. E não pode. Então, o que acontece? Você está apontando... A transmissão, esse desconforto a que você se refere, precisa distinguir dois setores, dois andares. O andar de baixo tem muito menos desconforto. A prova disso são os votos que a Dilma tem. Então, o andar de cima insiste em bater com a cabeça e dizer que isso não vale. Vale! Houve realmente o Lula soube aproveitar um momento de vento a favor, a partir de 2003, fez uma política inclusiva, reduziu a desigualdade de renda, criou, na verdade, estimulou a criação de uma classe média importante, muito modesta, no fundo. Nós chamamos de classe média, é um grupo muito modesto, mas é um grupo que hoje tem uma casinha, que ele tem uma geladeira, ele tem um televisor, o filho dele está na escola. Isso é uma das coisas que as pessoas se negam a entender. Há uma revolução na educação no Brasil. É muito maior do que as pessoas querem acreditar. Então, me parece o seguinte, o andar de cima já percebeu que isso vai bater na parede, esse é o grande desconforto, digamos, que nós estamos assistindo aí. Por que isso existe? Porque, na verdade, o andar de cima tem uma visão um pouco mais longa. O andar de baixo só entende o que aconteceu quando a desgraça chegou. Mas o andar médio é que parece que está mais desconfortável, assim, a curto prazo. O senhor está falando andar de baixo, sim, beneficiário de Bolsa Família, quem subiu... Não é só Bolsa Família, não. Do nível de renda. O nível de renda cresceu mesmo. Eu acho que cresceu, não tem dúvida sobre isso, e diminuiu a desigualdade. Então, o que me parece que é fundamental é entender o seguinte, os dois lados fazem uma campanha com mentiras. Você não pode negar o grande avanço de inclusão social que aconteceu nos últimos 12 anos ou 14 anos. Isso não é obra do Lula, é obra de todos os governos que vêm se encaminhando. Na verdade, o processo começou com o Médici, quando incluiu todos os velhinhos da agricultura que não tinham nunca... Então, esse negócio é um processo
No caso do governo Lula, ele teve uma vantagem muito grande, porque basta olhar o seguinte, quando ele tomou o governo, quando ele entrou no governo, uma tonelada de exportação comprava uma tonelada de importação. Graças ao aumento dos preços externos, em 2010, uma tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. 400 quilos era um presente do exterior. Por isso que ele pôde distribuir sem graves consequências. Isso foi distribuído com uma rapidez relativamente Não, grande. Está se diminuindo, está diminuindo. Então, você tem que acertar e ajustar. Então, o outro lado, digamos, o primeiro lado não acredita em nada disso. Acha que está tudo muito ruim. Quando existe, sim, na minha opinião, um desequilíbrio macroeconômico que vai ter que ser enfrentado. Não é uma coisa trágica, não vai exigir, na minha opinião, nenhum choque mais violento. Vai depender muito da credibilidade de quem vai fazê-lo e os seus custos vão ser proporcionais à credibilidade de quem vai fazê-lo. E o outro lado, não acredita em nada, chamando de neoliberal os opositores, o que se transformou num xingamento, o que é uma grande tolice, tá certo? Existem, por maior que sejam minhas dúvidas sobre a ciência econômica, existem restrições físicas que são insuperáveis. Mas o senhor não acha que nessa campanha, por exemplo, as restrições físicas, por exemplo, do orçamento, em relação aos grandes temas, das grandes despesas, investimentos, foram um pouco qualificados pelos candidatos? Ou seja, não houve uma educação do povo no sentido de esclarecer essas restrições? Você deseducou o povo na campanha. Eu nunca vi uma campanha tão deseducadora do povo. O grande drama da campanha era o seguinte: o recurso cai do céu. Ou seja, eu posso realmente imaginar uma coisa interessante, porque o Estado cria recursos. Não, o Estado não cria recursos, os caras só transferem recursos. Um dos maiores equívocos desse que anda na rua aí, que começou com um grande professor e muito meu amigo no final da sua vida, que era o Franco Montoro, quando ele inventou aquele negócio de transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado, dizia, não, Montoro, transporte, um direito do Paulo pago pelo Mário. Essa ideia de que para a sociedade existe alguma coisa grátis é trágica. E isso, na verdade, permeou toda a campanha eleitoral e continua. Você tem expectativa de que possa mudar nesse segundo turno? Vamos começar a campanha. Eu acho que agora chegou a hora de mudar. Se vai poder, pode. Agora, se vai, eu não acredito, eu não sou capaz de afirmar. Seria lamentável se nós não preparássemos a sociedade para dizer o seguinte: tem 150 países no mundo hoje condicionados por sua história e sua geografia, tentando crescer. Tem 15 países que, graças à combinação do sufrágio universal, com um respeito a algumas leis da economia, se transformaram em desenvolvidos. O que significa isso? Tem 15 países com alto nível de renda e plena liberdade. Então, é muito simples. Há outras experiências. Todas as experiências produzidas por cérebros peregrinos, que prometeram liberdade, terminaram em quê? Terminaram na redução da liberdade e terminaram no mais completo desarranjo produtivo, ineficiência. Ou seja, não adianta discutir. Os mercados são um instrumento descoberto pelo homem. O homem não inventou isso. Mas, professor, hoje no cenário internacional é um cenário de baixo crescimento de uma forma geral, sobretudo nos países da OCDE. Você tem um baixo nível de absorção de mão de obra e existe portanto, um nível de investimento também bastante baixo e um aumento da desigualdade. Quer dizer, mesmo se a gente olhar o estudo do Piketty nessa curva última... O Piketty é um caso extremo. Eu acho que é muito bom ele ter trazido de volta
esse problema da desigualdade para dentro do jogo, eu acho que é muito útil. Hoje não tem solução. Você não pode mais fazer desenvolvimento com um crescimento de desigualdade. Não tem mais, porque o sufrágio universal impede isso. Mas aí esse é exatamente o meu ponto. Hoje existe uma crise, vamos dizer, política, de que há uma grande descrença na democracia. Se a gente observar no cenário europeu, o nível de participação dos eleitores por meio dos partidos ou nas próprias eleições é baixo. A própria democracia americana tem sofrido reveses importantes, inclusive intestinamente aos partidos. E os países que têm ganho espaço dentro da dinâmica capitalista são países altamente centralizados, do Sudeste Asiático, especialmente a China. Isso não contradiz um pouco a ideia de que a democracia, no sentido ocidental, tem sido uma garantia eficiente para o capitalismo? Não, nós estamos falando em liberdade. A liberdade do homem é essencial. É como o homem vira homem. De macaco ele virou homem pela educação. Ele se humaniza com educação e saúde. Então, nós queremos uma sociedade civilizada. Eu não quero uma sociedade simplesmente que seja produtiva. Mas produtiva para quê? O homem não se esgota nesse processo. O homem vai se realizar, ele se constrói nesse processo. Então, o que me parece que é importante é o seguinte: nós estamos confundindo duas coisas. O socialismo real com o capitalismo ideal, que é um dos lados. E o outro lado compara o socialismo real com o capitalismo ideal, que é o nosso lado. Então, os dois estão equivocados. Existem mecanismos que são visíveis na história. Você está falando uma coisa interessante. O que é que destrói a democracia? O que destrói a democracia é quando o mercadismo controla a política. Quando o mercadismo controla a política? Quando o sistema financeiro, que é um intermediário importante para estimular a produtividade física, se transforma no senhor do processo. O senhor acha que o mercadismo hoje está para controlar a política no Brasil? No Brasil? Seguramente, não só no Brasil. O que é a disfunção americana? O que foi a disfunção americana? É a repetição de 30. Se você ler o relatório Pécora dos anos 30, você vai ver que o sistema financeiro fez as mesmas patifarias depois que toda a regulação que o Roosevelt tinha criado foi superada. Os economistas foram partícipes desse processo, inventaram a teoria dos mercados perfeitos, vinham atrás dos interesses financeiros, construindo teorias ad hoc para justificar esse processo. Mas não, só para terminar, esse processo constrói o Congresso. Hoje, quem manda nos Estados Unidos é o sistema financeiro. É o Wall Street. A lei de controle, os negócios do Roosevelt eram curto e grosso. O que foi feito agora é grosso e sem efeito. Você acha que a lei Dodd-Frank tem 2.000 páginas? Então, obviamente. Então, nós estamos num processo de enganação. Você precisa de um controle eficaz do mecanismo financeiro. O mecanismo financeiro é fundamental para o desenvolvimento, mas ele desregulado, como ele veio sendo desregulado desde o governo Reagan para frente, você foi criando as condições para repetir os anos 30. É só ler o relatório Pécora e ver o seguinte: aconteceram as mesmas coisas. Até os nomes foram os mesmos. Mas o senhor acha que dentro da configuração, vamos observar a cena nacional, de um lado há uma grande pressão para que a presidente Dilma se encaminhe para o centro da política econômica e adote até um ministro empresário, que poderia inclusive vir do setor financeiro. De outro lado, nós temos um
o candidato Aécio, que tem como seu futuro ministro da Fazenda uma pessoa que também veio do mercado financeiro. Isso não é um pouco de mercadismo? Mas o Brasil... Não, mas isso são coisas completamente diferentes. O Brasil tem um mercado financeiro controlado. Essa intervenção que está no mercado financeiro é absolutamente justificada. Quer dizer, no Brasil, o mercado financeiro não controla a política como nos Estados Unidos. Então, são coisas completamente diferentes. O que eu digo é o seguinte, nós temos que usar a vantagem de termos chegado depois. Chegado depois, nós já vimos que aquele sistema tem grandes efeitos e tem grandes defeitos. O maior defeito é que ele solto, ele, na verdade, aumenta a desigualdade. Por que o aumento da desigualdade é desagradável? Porque o homem se sente muito melhor quando a sua renda cresce e os seus vizinhos crescem com ele. E hoje não há a menor dúvida de que a própria desigualdade favorece o crescimento. Professor, eu gostaria de falar da política fiscal. Existe hoje uma grande expectativa de que o Aécio Neves demonstre que vai manter os programas sociais e uma série de, vamos dizer, que ele vai ser mais social do que o partido dele foi no passado. E, de outro lado, existe a expectativa de que a presidente Dilma seja mais liberal ou neoliberal, como queira, no sentido da gestão da política econômica. Do ponto de vista da política fiscal, o senhor acha que esses discursos implicarão em riscos? Por exemplo, o Aécio mencionou que vai fazer uma alteração na Previdência Social, no fator previdenciário. Esse tipo de promessa ou de discurso não é um atentado a uma estabilidade fiscal? O Aécio deve começar dizendo, eu vou dar o 13º para a Bolsa Família. Portanto, não me venham mais com essa história e está liquidado. Tá certo? Então, porque esses são dois tipos de acusação inteiramente brutais e, na minha opinião, irresponsáveis. Não é disso que se trata. O de que se trata é o seguinte, você tem que calibrar o processo distributivo com o processo produtivo. Mesmo porque, se você não calibra, o processo produtivo termina. O processo, de um lado, termina, e, de outro lado, o processo distributivo também termina. Então, esse é um mecanismo, esse é um jogo entre duas instituições que constroem a sociedade civilizada. É o mercado e a urna. Se o mercado exagera, a urna vem e põe o poder incumbente fora. Se o poder incumbente exagera, o mercado vem e põe ele fora. Ministro, nós vamos interromper essa parte da entrevista para voltar em seguida com a segunda parte que vai ao ar na próxima semana.